tarde a todos vocês que tomaram um tempo da sua tarde, do seu dia, para enriquecer aqui o nosso encontro. O meu nome é Eno Dias de Castro Filho, eu sou médico de família e comunidade e vou representar aqui nesse momento o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Minha formação, além da medicina de família e comunidade, é mestrado em educação e doutorado em epidemiologia. E o tema com o qual eu vou contribuir para essa mesa é aquele que diz respeito ao telemonitoramento. Telemonitoramento é um tema, em seguida vou explicá-lo, que tem um potencial para reorganizar e transformar boa parte do volume assistencial que nós hoje desempenhamos nas redes de atenção. Eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela para conseguir apresentar para vocês alguns elementos que eu considero que podem enriquecer a conversa, tá bem? Então, o foco principal aqui não é o do telemonitoramento diante de pacientes agudos. Eu vou falar justamente daquela porção muito grande da população que segue vivenciando seus problemas crônicos de saúde, que não são relacionados imediatamente ao coronavírus e que precisam de cuidado, que precisam de atenção e que seguirão, depois que a pandemia passar, precisando desse cuidado, dessa atenção que pode ser qualificada. Então nós temos aqui o que é o telemonitoramento. O telemonitoramento, segundo aquela resolução famosa que criou polêmica do Conselho Federal de Medicina lá de 2018, que depois chegou a ser revogada, mas não no sentido de depreciá-la, mas no sentido de permitir um tempo maior de discussão nas entidades associativas médicas. Ele foi definido lá como o ato realizado para monitoramento ou vigilância à distância de parâmetros de saúde ou doença por meio da aquisição direta de imagens, sinais e dados de equipamentos ou dispositivos agregados ou implantáveis. Nós vamos ver com calma o que isso significa. Como é que ocorre hoje o monitoramento das pessoas que têm condições que precisam de vigilância longitudinal? Por exemplo, os diabéticos insulinizados. Eles medem em casa, quando tem os insumos, o glicosímetro e as fitas, e há um plano de cuidado organizado, eles medem a glicemia capilar X vezes ao dia, dependendo da sua condição concreta, do estágio da sua diabetes, de uma série de outros fatores. E aí, quando é que eles mostram as medições que eles realizaram? Eles medem todos os dias, mas eles não têm ajustes frequentes. Eles mostram as medições que eles realizaram lá nas consultas. Lá é que eles vão mostrar como está a glicose naquelas medições todas que foram realizadas. Quem tem insuficiência cardíaca, um outro problema de saúde muito grave, de alta mortalidade ao longo de alguns anos, a pessoa vai às consultas quando os sintomas se agravam ou com longos intervalos para renovar receitas. E às vezes, quando eles se agravam, a situação já não está bem. Anticoagulados, pessoas que precisam tomar remédios como varfarina de modo crônico, que é isso que eu estou chamando aqui de medicações tradicionais, porque hoje já há outros anticoagulantes que demandam menos monitoramento. Elas coletam o sangue periodicamente nos laboratórios e aí consultam, e é lá que elas mostram esse resultado. Elas lá que terão as doses ajustadas do seu anticoagulante. Isso acontece, se tanto, mensalmente. E aí elas vão ter grandes variações no RNI, que é esse índice de anticoagulação, sem que haja qualquer ajuste das doses nos intervalos entre as consultas. As grávidas, as gestantes com doença hipertensiva da gestação, só vão conseguir ter uma avaliação apropriada se essa doença está evoluindo para a condição de pré-eclâmpsia, coletando também a urina, ou nas unidades de saúde em alguns casos, ou nos laboratórios, para então poder ter esse diagnóstico e aí ter todo o processo decisório sobre a antecipação do parto, etc. Então hoje nós temos muitas condições que
tem monitoramento. Porém, em geral, esse monitoramento é de largos períodos, uma frequência muito baixa, insuficiente para que o cuidado seja o melhor possível. E aqui nós temos, então, um exemplo daquilo que as pessoas quase que sonham, né? Quando elas imaginam uma condição de monitoramento apropriada, né? Vocês conhecem isso? Alguém é dessa época? Vamos ver se esse som aqui ajuda vocês. Não sei se vão conseguir escutar. Pois é, esse aí é o tricorder. O tricorder era um aparelhinho fabuloso da série aquela Jornada nas Estrelas, Star Trek, e tem aquele, né, toda aquela mística da ficção científica, e eles diziam audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. O tricorder era um aparelhinho que nas mãos do Dr. McCoy era capaz de mostrar automaticamente, imediatamente, só passava na frente do doente todo o diagnóstico, tudo o que estava acontecendo metabolicamente, todos os parâmetros e tal. Mas será que para realizar o telemonitoramento hoje no mundo, hoje no Brasil, hoje através das operadoras de planos de saúde ou mesmo no SUS, será que o principal é a tecnologia dura? Será que nós só podemos realizar o telemonitoramento se houver algo tão especial e fabuloso como o tricorder? Bem, tudo indica que o essencial é que se saiba exatamente como acompanhar, como trabalhar em equipe para que os resultados desse telemonitoramento de fato resultem em benefícios para as pessoas, como cuidar, portanto, e como apoiar o autocuidado, ou seja, que isso se transforme em algo que empodere as pessoas para que elas vão conseguir, à medida da necessidade, e não só em longos períodos de baixa frequência, nós vamos conseguir ter uma garantia da melhor providência para o seu cuidado. A inteligência é empoderar as pessoas para que elas possam fluir mais a vida e serem solidárias umas com as outras, e não fazer com que todas elas organizem os seus cotidianos para que possam vir até nós a cada necessidade e aí então serem cuidadas. Eu vou apresentar aqui para vocês, vou pedir que vocês tenham paciência para que eu possa explicar um pouquinho, 3 revisões sistemáticas a respeito justamente de condições crônicas de saúde não relacionadas ao Covid. Você não vê ali no título que eu coloquei 5 condições. Eu coloquei ali diabetes, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica e asma. Mas eu não vou apresentar aqui nem DPOC nem asma, porque se demonstrou nos estudos até então realizados que o benefício para as pessoas com telemonitoramento dessas 2 condições não era significativo, nem estatisticamente, nem clinicamente. Então eu selecionei aqui, e isso é uma coisa que nós vamos precisar acompanhar ao longo do tempo, ao longo da publicação dos estudos e mesmo da realização de novos estudos no nosso âmbito, nós vamos precisar acompanhar aonde o telemonitoramento é efetivo. Então, ao lado de outras condições, eu vou apresentar 3 de grande prevalência, de grande relevância, né, de grande transcendência, como se diz, em avaliação. A primeira ali é sobre pessoas com diabetes tipo 2, aquele diabetes que acontece mais adiante na vida e não na infância ou na juventude. E essa revisão sistemática é do ano de 2018, sua publicação, e ela abrangeu 6.855 pessoas, aglutinando as pessoas que foram alvo ou sujeitos dos diversos ensaios clínicos randomizados que essa revisão compilou. Qual foi a intervenção? Na realidade, a medida da glicemia capilar, ali da GC, com várias formas de transmissão e com várias formas de retorno, né, com feedbacks e aconselhamentos que os pacientes recebiam, uma vez sendo transmitido o valor da sua glicemia capilar. O desfecho avaliado, como eram pessoas com diabetes tipo 2, o desfecho adequado, em termos de desfecho de processo ou também
desfecho intermediário, que a gente chama, é a medida da hemoglobina glicada, que tem aquele símbolo ali, HbA1c. Não são desfechos aí que estejam medidos em relação à mortalidade ou algo dessa relevância, né? Mas é um desfecho muito importante porque é ele que mede se a diabetes está bem controlada ou não. E foi um efeito favorável, né? As intervenções de telemonitoramento propiciaram uma melhora no controle, uma redução da hemoglobina glicada da ordem de quase a metade, né? Então, dos valores inicialmente considerados, e aí haviam valores bastante descompensados. Bem, o segundo é sobre insuficiência cardíaca congestiva, aquela condição em que o coração não tem mais a força suficiente para bombar o conjunto do sangue circulante e manter todos os tecidos adequadamente oxigenados. Também é uma revisão sistemática de 2018. Ela abrangeu 9.582 pessoas, entre as populações incluídas nos ensaios clínicos randomizados que a revisão compilou. E a intervenção que foi avaliada aí foi a transmissão de medidas do peso, da pressão arterial e da frequência cardíaca, assim como monitoramentos de sintomas, especialmente relativos à falta de ar, à dispneia, e também uma avaliação da adesão aos procedimentos de telemonitoramento. Dessa vez, o desfecho medido foi bastante mais relevante. Não foi medido desfechos laboratoriais, mas desfechos relativos à mortalidade específica pela condição de insuficiência cardíaca e também à mortalidade geral ou mortalidade por qualquer causa, que é uma forma de avaliar o peso que aquela mortalidade específica tem no conjunto de todas as causas. Se a redução da mortalidade pela causa específica é tão importante que chega a se refletir na redução da mortalidade por todas as causas, isso significa que é um efeito bastante relevante. E ali vocês podem ver que o valor no intervalo de confiança entre 0,7 e 0,94 é um valor significativo, ou seja, houve realmente redução da mortalidade por todas as causas mediante a intervenção de telemonitoramento na insuficiência cardíaca congestiva. E por último, uma condição das mais prevalentes, hoje mais de 20% da população tem hipertensão arterial sistêmica, é uma revisão sistemática de 2019 e abrangeu para o desfecho de ter a sua condição de pressão alta controlada quase 5.000 pessoas. E foram feitas, a intervenção era a transmissão das aferições domiciliares de pressão arterial por vários modos, por telefonia, por carta, pela internet, por aplicativos de celular. E nós tivemos a redução da pressão arterial, tanto sistólica como diastólica, e o controle geral da pressão arterial como a condição medida nesse estudo. Infelizmente tem uma telinha aqui relativa à transmissão da nossa live que me impede de poder ler junto com vocês, mas vocês estão lendo os valores relativos a esse desfecho de controle adequado da pressão arterial. E o que nós podemos ver nessas três condições é que providências razoavelmente simples de telemonitoramento foram tomadas nesses estudos e as revisões sistemáticas com populações realmente grandes mostraram que elas podem ser efetivas, ao menos nessas três condições. Eu quero compartilhar com vocês que há um estudo mais amplo sendo feito por isso, sobre essa matéria, uma revisão mais ampla sobre as próprias revisões. O grupo de trabalho de saúde digital da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o qual eu integro, está realizando, nesses dias em que estamos vivendo agora, uma revisão ainda mais ampla dessa questão das intervenções, das medidas de efeito das intervenções de telemonitoramento. Mas o que nós podemos ver por enquanto é que é possível ter medidas inteligentes, nem sempre com uma alta complexidade da tecnologia envolvida, muitas vezes com tecnologia já ao nosso alcance, e ter resultados. E saiu do ar a minha tela aqui, não sei o que aconteceu com o meu compartilhamento. Deixa eu ver o que eu
consigo fazer aqui para retomar. Pronto. Então aqui eu quero desenhar para vocês um momento simples da gente enxergar como é que funciona isso. Nós temos lá em casa alguém com uma condição crônica, a gente vê ali uma pessoa idosa junto com uma criança, alguém com alguma condição crônica que precise de um cuidado frequente, né? E então ela recebe com alguma tecnologia o dispositivo de telemonitoramento, que, como nós vimos ali no estudo, pode ser uma balança que transmita a variação do peso dela, que pode ser o glicosímetro capilar, que pode ser o medidor de pressão arterial, de frequência cardíaca, enfim. Esse dispositivo, qualificado com a presença de Bluetooth, que é algo hoje em dia caminha para ser onipresente, transmite para o celular da própria pessoa, onde haverá um aplicativo inteligente que o receberá via Bluetooth e processará alguns dos seus parâmetros, direcionando por uma nuvem apenas aqueles parâmetros que realmente precisam ser compartilhados. Essa nuvem disporá de um algoritmo que desencadeará como resposta ou alguma espécie de feedback direto para o próprio paciente por mensagem, né, ou através inclusive de um call center que pode se comunicar com ele, ou irá transmitir esses valores relevantes para a equipe de saúde, que diante da percepção de alterações poderá tomar uma providência imediata via quer telesaúde ou via visita domiciliar, né? Ela vai determinar qual é a providência adequada para aquela condição que foi detectada. Então esse é o desenho mais ou menos simples da lógica do telemonitoramento. Mas o telemonitoramento também já pode ocorrer mesmo com uma menor sofisticação tecnológica, mesmo sem dispositivos com Bluetooth. Nós sabemos que hoje, quando eu insulinizo um diabético tipo 2, ou monitoro alguém com insuficiência cardíaca ou um anticoagulado, a gente oferece consultas muito frequentes para conseguir dar conta daquelas variações. E essas várias consultas podem ser um incômodo se elas ocorrem e um desastre se elas não ocorrem. E com um telemonitoramento, que eu já vou descrever que pode ser mais simples, a gente pode não chegar tão tarde nas descompensações e necessidades de ajustes de tratamento. Se a operadora ainda não fornece glicosímetro, dosador de RNI, balanço, oxímetro, frequencímetro cardíaco com Bluetooth, um aplicativo inteligente de celular e nuvem com algoritmo e call center, planilhas eletrônicas bem programadas e e-mail podem ser usados de alguma forma nesse telemonitoramento. A planilha é personalizada quanto às metas e cálculos que desejamos, preenchida com as medições, pode ser enviada à equipe de saúde por e-mail. A atualização da orientação e de prescrições ocorrerá na sequência, ou por e-mail, ou por telefonema, ou por uma videoconsulta, ou mesmo por uma visita domiciliar, quando necessário. Sempre há meios de fazer chegar essa atualização da orientação ou da prescrição para a pessoa que está sob nosso cuidado. Claro, isso vai significar um entendimento pelas operadoras de que os profissionais precisam ter um tempo protegido para processar essas informações. O fato é que todos ganham quando se consegue organizar um processo de trabalho adequado, envolvendo também o telemonitoramento. Eu quero falar um minuto com você sobre a prevenção quaternária no telemonitoramento. Eu sei que ainda não são todos que conhecem esse conceito de prevenção quaternária, mas quem ainda não conhece, depois certamente precisará se debruçar sobre isso, porque hoje ele é essencial. Não há como planejar cuidados sem ter em conta a prevenção quaternária. Na prática, o que eu quero dizer em relação ao telemonitoramento com prevenção quaternária? A pergunta é a seguinte: o que pode ser ainda pior que um monitoramento ausente ou insuficiente? Um monitoramento excessivo para o estágio clínico que a pessoa vive, ou um monitoramento que não consiga gerar a capacidade de proteger de agravamentos, ou um monitoramento que traga uma complicação ou um custo maior do que o benefício.
Prevenção quaternária é evitar tudo isso, é evitar procedimentos ou atuações médicas excessivas e indesejadas. Exemplos: por exemplo, um diabético tipo 2 verificar glicemia capilar em casa e aí transmitir, etc, se colocar nessa condição de telemonitorado, isso é um excesso. O diabético tipo 2 não precisa e nem tem nenhum benefício verificando a glicemia capilar com frequência. Ele deverá, claro, medir a hemoglobina glicada periodicamente, conforme determinado no plano de cuidado. Mas medir com o fincão do dedo não traz benefício para ele, é um excesso. Um hipertenso de estágio 1, ou seja, aquele que fica lá entre 140/90 e menos que 160/100 quando não está realizando nenhum tratamento. E quando esse hipertenso de estágio 1 está com a sua pressão arterial controlada, ele medir a sua pressão arterial diariamente em casa é nitidamente um excesso que só vai gerar muito estresse para ele, porque ele vai verificar as variações normais da pressão e vai pensar que aquilo significa que ele não está bem tratado. Anticoagulados com medicações modernas, que não requerem uma avaliação tão frequente da sua condição, não devem verificar o RNI, não devem furar o dedinho para ver o RNI com frequência. A indução de estresse por invasão médica injustificada do cotidiano das pessoas gera dano. Ela geralmente é acompanhada de custos desnecessários, que inclusive retiram recursos da natural fruição da vida e da solidariedade com os outros. Então nós devemos evitar o telemonitoramento ou quaisquer formas de monitoramento invasivos e desnecessários e reservar essa tecnologia de cuidado para as condições que se justificam e que trazem benefícios reais para as pessoas. O telemonitoramento bem indicado, este sim, protege a saúde, traz tranquilidade, fortalece o vínculo com a equipe de saúde e reduz custos de cuidados que chegariam somente no momento de agravamento, onde eles são bem mais caros. Então, nós estamos dispostos a aproveitar os desafios e respostas construídas durante a pandemia, porque a presença e a possibilidade do telemonitoramento está sendo descoberto de forma muito mais ampla agora durante a pandemia. A Kirsten depois vai dar alguns exemplos na condição aguda. Estamos dispostos a aproveitar isso para entregar um cuidado mais oportuno, acessível, personalizado, seguro e custo-efetivo às pessoas? Estamos prontos a superar o modelo danoso e economicamente insustentável de cuidado centrado em idas à emergência para cada queixa, em internações tardias, em deslocamentos para consultas para problemas de cada órgão do corpo ou em consultas presenciais para quaisquer ajustes de conduta que pudessem ser orientados à distância? Estamos prontos para centrar o cuidado nas necessidades das pessoas e nas suas conveniências, a partir de uma atenção primária forte e do autocuidado apoiado? Nós estamos prontos para o novo presente? Agradeço bastante a atenção de vocês e espero que a gente consiga, a partir dessa conversa, enxergar um pouquinho mais outras possibilidades de cuidado das pessoas. Eu encerro por aqui e deixo a palavra aí para os meus colegas. Muito obrigado.